Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. É o seguinte, galera, o investidor brasileiro não tem um dia de paz. Quer dizer, um dia tem, mas nunca tem uma semana. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiro, sobre tudo que está acontecendo no mundo. E na segunda metade, esse rolo do IOF, quanto você vai pagar, por que você vai pagar. Você merece pagar, nós merecemos tudo o que está acontecendo. Quem não ficar até o final desse vídeo é totalmente louco. Eu falarei aqui tudo, sem medo, sem filtro, sem nenhum problema. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, numa boa, você acha que o Brasil precisa de mais impostos? É isso aí, pode ser sincero, Charlão, eu acho que precisa. Se você acha que não precisa, coloca aí não precisa. Eu quero saber a opinião da galera, então me diga isso aí nos comentários. Sem enrolação, então, a semana fechou até bonita, Ibovespa em alta e FIX em alta na sexta-feira, segurando a pontuação. Então, com o recuo do governo em relação ao IOF, o Bovespa fechou em alta e o dólar chegou a ter uma queda. Então assim, entre mortos e feridos, todos se salvaram. É isso aí, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Por quê? Porque poderia ter sido muito pior. O governo recuou rapidamente, a gente vai ver isso depois, mas a semana poderia ter acabado muito pior do que isso. Precisamos agradecer. A tragédia foi pequena, perto de tudo que poderia ter acontecido. Então, em relação ao Ibovespa, nós fechamos com 137 mil pontos. Óbvio que ele chegou a 140 mil, tava todo mundo animado, falando em 150 mil. Mas aqui é Brasil. Você não tem o direito de ficar animado. Você não tem o direito de ganhar dinheiro. Quem te disse que você pode ganhar dinheiro? E se você ganhar, ele não é seu. Isso a gente percebeu essa semana. Foi bem tranquila de entender isso. O dólar recuou, mas também chegou a dar uma alta bem forte ali naquele dia do rolo. A gente vai ver, mas depois recuou. Em relação a criptomoedas, não podemos reclamar. O Bitcoin superou os 109 mil dólares, novo recorde, foi até 111 mil dólares, eu fiquei monitorando, depois parou. Muitos investidores acreditam num salto gigantesco. Calma, vamos baixar a bola. Ele saiu de 79, foi para 95, depois 109, recuou, agora 111, agora 1 milhão, 1 bilhão. Vai demorar, calma, galera. Eu até prefiro que demore. Você quer que o Bitcoin dispare agora ou você quer comprar primeiro para ele depois disparar? Então não fica pedindo, quero que chegue logo a 150, 200, calma. Vamos aproveitar e vamos sair comprando. Também precisamos olhar a questão da importação de equipamentos de mineração. Então o governo zerou, tem que entender bem isso daqui. Muita gente hoje em dia não compra, não acho que seja um negócio interessante, a não ser que você tenha energia de graça ou consiga máquinas muito baratas. Em 2017 eu montei uma mineradora caseira, baratinha ali, com algumas placas. As placas estavam começando a subir de preço, eu ainda peguei um pouco mais barato. Estamos falando de 2017, quase 10 anos. Tá aí na tela? Eram essas placas daqui, ó. Eu tinha 6 placas, precisava de 2 fontes, esquentava demais, ficava no meio da minha sala, era um armário feio, precisava de um monitor ainda, minha esposa reclamava pra cacete. Então é aquilo, mulher não pode ver homem se divertindo que reclama. Uma pausa aqui, saiam as mulheres do vídeo, tô falando só com os homens. A mulher não pode ver a gente se divertindo que já vai reclamar. Tá certo que além dela esquentar muito o ambiente, vocês não têm noção, ficava tudo quente. Ela fazia um leve barulho que não dava pra assistir televisão na casa, na sala, até no outro quarto não dá pra assistir TV. Produção, coloca aí a minha mineradora funcionando, ó. Também não era tão alto assim o barulho, mas não dava pra ver TV, ó. Então essa era a minha mineradora funcionando, vocês estão vendo aí na tela, e ela fazia um certo barulhinho, realmente não dá pra ver TV, não dá pra nada, esquentava um rolo do caramba, aí desligava. Mas foi uma época bacana, por quê? Pra participar do ecossistema. Então parece que reduziu a alíquota, tem que entender direitinho, mas é um mercado muito específico. Cuidado, tá? Vou investir 50 mil numa mineradora que vai me dar tanto. Cara, lá no passado já foi assim. E mesmo assim era difícil. Agora cuidado para não se meter onde você não entende, tá? E eu, inclusive, gravei um vídeo só falando sobre o Bitcoin, a máxima, o que eu acho. Então vou deixar aqui nos cards. Depois, se você não viu, vai assistir para entender se eu acho que vai subir, não vai, o que eu penso, como é que tá o mercado. Eu gravei um vídeo só sobre isso essa semana. Vai assistir depois. No momento, o Bitcoin que eu tô gravando esse vídeo tá em 109 mil dólares, um bom patamar e muitas altcoins subindo. Um abraço aí pra galera da Dog to the Moon, que tá sempre lá no Twitter postando. Um outro ponto é que se você não sabe investir em cripto, tá perdido e tal, entre na minha comunidade. Eu tenho um curso completo lá que eu te ensino a investir passo a passo. Charlão, tem conta no Nubank, te ensino a investir. Tem conta do Banco Inter, te ensino a investir. Tem conta na XP, te ensino a investir. Tem conta do BTG, te ensino a
a investir. Então eu te ensino a investir em cripto em todos os locais, aonde você quiser, até em ETFs, tá? Dando sequência, falando um pouco sobre ouro e petróleo. O ouro engatou o terceiro pregão de alta, tinha caído um pouquinho. O mundo sempre se volta pro ouro na hora dos prejuízos, dos medos, mas nos últimos 30 dias ele tá com uma leve queda. Petróleo recuou com um possível aumento da oferta e depois subiu de novo, porque as negociações não avançaram entre Estados Unidos e Irã. Então o petróleo tá ali na faixa ainda dos $65. Destaque da semana, para depois falar sobre a questão do IOF, começando pela Argentina. A economia cresceu bem, 5,6, mas veio abaixo do esperado. Então, cresceu 5,6, caramba, bacana, tal. Não, mas eles tinham que ter crescido mais. Precisava crescer mais. A Argentina precisa começar a crescer. Então ela veio num patamar interessante, mas ainda abaixo do esperado. O Milei tá ali rebolando, correndo para tentar dar um jeito na Argentina, que é muito difícil. Eu falo para vocês desde o início. Eu fiz a cobertura do primeiro turno, fiz do segundo turno, estarei na Argentina nas próximas eleições. Sempre disse, cara, se o Milei der jeito na Argentina, tem que fazer uma estátua para ele, porque tava muito quebrado quando ele pegou. E ele também tá tentando liberar o uso de dólares, sem declaração da origem. Então, ele já liberou, existe esse plano, chamou até os sonegadores de heróis, usem lá, façam tudo, vocês podem usar os dólares que vocês quiserem. Então, ele aliviou as regras tributárias para atração dos dólares, inclusive os dólares escondidos sobre o colchão. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos? A Argentina está muito pior do que o Brasil, e já estava muito pior do que o Brasil. Inflação, toda a roubalheira da esquerda, e as pessoas têm o hábito lá de guardar dólar. Então a economia já estava dolarizada. Você podia olhar os anúncios de carros em dólares, apartamentos em dólares. Eu inclusive mostrei isso num vídeo meu. As empresas imobiliárias lá tudo em dólar sendo negociado. As pessoas têm muitos dólares em casa. Existe uma lenda, tá? Que 10% dos dólares em espécie, notas, estão na Argentina. Acho muito difícil isso, mas existe essa lenda. Então as pessoas estão com esse dólar em casa. Só que se você levar no banco, o governo vai falar, vem cá, qual a origem desse dólar aqui? Da onde é? É do meu trabalho, paga imposto, é uma coisa antiga, você sonegou, é crime e tal. Então, todo mundo tem dólares em casa, mas não pode levar para o banco, porque senão não tem como explicar. Aí você vai me falar que toda a população é sonegadora? Não é, porque as pessoas vêm guardando há muito tempo. O que o Milei está fazendo? Está fazendo o seguinte, eu sei que vocês têm dólares. Vocês não querem me explicar, mas querem usar esses dólares. Se vocês usarem esses dólares, a economia vai melhorar. Porque todo mundo vai começar a gastar, vai botar o dinheiro no banco, isso vai circular, são mais dólares para o país, inclusive. Ele tá falando o seguinte, tragam os dólares e eu vou fazer vista grossa. Vou fingir que eu não vi isso daqui. Qual é o problema disso, na minha opinião, se eu morasse na Argentina e tivesse 100 mil dólares em casa? Você leva agora, o Milei é o presidente, não vai fazer nada. Daqui a pouco entra um maluco de esquerda, eu quero a lista de todo mundo que deu entrada em dólares na época do Milei. Eu quero a explicação de todo mundo. Eu quero taxar todo mundo. Vamos ferrar todo mundo. Então, eu acho que essa medida aqui, ela é perfeita. Você precisa pegar de volta o dinheiro das pessoas e botar na economia real, mas eu teria medo. Vocês me digam aqui nos comentários. Você também não teria medo de levar o dinheiro, ficar tudo bem agora e daqui a pouco vir um governo e falar, eu quero cobrar sobre o seu passado. Ah, mas estava tudo bem, o Milei disse que não ia cobrar. Mas não é mais o Milei agora. Agora sou eu e você vai ter que pagar. Então, eu acho que as pessoas podem ficar com medo, mas a medida em si é muito boa. E vai muito na contramão do Brasil, né? A gente cada vez cobrando mais, querendo mais dinheiro, limpando as pessoas, o governo sacudindo o brasileiro. O que o governo tá fazendo, esse governo do Lula, do Haddad, é pegar o brasileiro, segurar pelos pés, sacudir até que caia o último real. Até que caia o último real. Enquanto você tiver dinheiro no bolso, o governo quer o seu dinheiro, quer o meu dinheiro, é isso que a gente tá vendo. Na Argentina não é. Na Argentina não é o que tá acontecendo. Já na Europa, aquela mesma lenga-lenga de sempre, a inflação tá estável, mas o PIB também sobe pouco, subindo 0,4 no primeiro trimestre. Ah, poderia subir menos ou mais? Poderia, mas fica essa lenga-lenga de subir quase nada. O índice de confiança tá caindo, porque tá caindo porque o país não cresce. E aí, quando o Trump ameaça a Europa, que nem ele tá ameaçando, prejudica mais ainda o continente. Então, as bolsas da Europa tiveram uma forte
forte queda com essa nova ameaça de tarifas. A Europa segue parada. Eu tô sempre aqui falando com vocês isso, que as pessoas ganham pouco ou ganham o suficiente só para morar. Moradias caríssimas, a gente até vai ver aqui. Tem outros locais mais caros do que a Europa? Tem, mas as pessoas fazem dinheiro. Na Europa, o sujeito, isso dito por depoimentos que eu recebo, tá? Posso estar enganado, mas dizem que você ganha lá em Portugal 1.800 euros, 2.000 e poucos euros, e para morar custa 1.200, 1.500. Então, todo o dinheiro que você ganha vai para morar. Aí não tem como circular dinheiro. E essa história de bem-estar social é um negócio complexo, porque o governo tira da classe média e distribui isso de forma que você não pode decidir. Os políticos hoje não deixam a gente decidir nada. Então, sou favorável ao estado de bem-estar social? Sou. Mas quem está escolhendo para onde vai o dinheiro? Esse que é o grande problema da história. Na China, segue aquela história da produção maior, porque eles precisam exportar para os Estados Unidos, para outros países. Então, a produção industrial cresceu 6,1 em abril em relação ao ano anterior. Por que a produção está crescendo? Porque quando o Trump soltou as tarifas, deu uma confusão, todo mundo querendo comprar, querendo vender, e agora com essa pausa, vamos produzir e mandar para os outros países. Ah, mas não dá para mandar para os Estados Unidos? Dá. Manda para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. Manda para Singapura, de Singapura para os Estados Unidos. Manda para Arábia Saudita, da Arábia Saudita para os Estados Unidos. Tem um descaminho ali, tem um rolo que a turma faz. Então a produção industrial na China subiu, provavelmente para atender a isso. Aí depois a gente tem que ver como vai se normalizar com toda essa história das tarifas que devem mudar a geopolítica. Óbvio que vai mudar. Na parte econômica nem se fala. Aquela globalização que a gente viu nos anos 90, que eu li encantado nos livros, aquilo tudo tá nos livros agora. O mundo tá mudando muito. O preço dos imóveis mostrou também um sinal de melhora, mas uma melhora muito pequena ainda dentro de tudo, mesmo com a redução das taxas de juros na China, que estão nos mínimos históricos, as taxas de juros. Tá lá nas mínimas, mínimozinho. Aqui no Brasil, nas máximas, pelo menos dos últimos anos. Nos Estados Unidos, máximas dos últimos 20 anos. Por que a China está deixando as mínimas? Para tentar acelerar a economia. E mesmo assim, a gente está vendo que não está conseguindo. Tem muito a ver também com a história das tarifas e tal, mas é aquela história. Será que o governo chinês não está puxando o motor? Tradum, tradum, e ele não está pegando? Manja o motor de barco? Está puxando a corda e o motor não está pegando. Só que se você já reduziu a taxa ao mínimo, tá jogando dinheiro pra cacete na economia, o barco não está pegando, e a hora que o negócio parar, o que vai acontecer? A hora que parar a música, não vai ter cadeira para todo mundo sentar. Acho que a China pode passar por um problema muito sério, tá? Essa aqui é a minha visão sobre esse futuro. Mesmo assim, China e Rússia planejam construir usina nuclear na Lua. É isso aí, vocês não estão lendo errado, eles estão planejando isso. E a previsão da conclusão em 2035, ou seja, um negócio extremamente próximo já, 2035 é amanhã, chineses e russos pensando aí em construir coisas no espaço. Você pode ter uma dúvida, que eu já vou te responder. Charlão, no espaço tem armas nucleares? Não. Existe um combinado de todos os países de que não vamos colocar armas nucleares no espaço. Por quê? Os Estados Unidos colocar, a China vai querer colocar. China colocar, a Rússia vai colocar. A Rússia colocar, a Alemanha vai colocar. A Alemanha colocar, a França e a Inglaterra vão colocar. Vocês já imaginaram a cagada de você olhar pra cima e nós termos uma porrada de bomba nuclear girando? Ah, eu vou ter 50. Pô, os Estados Unidos, se eles tiverem 50, a Rússia vai querer ter 100. Se a Rússia tiver 100, a Índia vai querer ter 150. Porra, 1000 bombas nucleares rodando. Ah, mas provavelmente não vai cair. Mas e se cair, cara? Aí tem uma queda só. Ah, mas ela pode cair e não explodir. Porra, meu irmão, eu não quero correr esse risco de ficar olhando pro céu. Aí não sei se é um meteoro, se é uma estrela cadente. Toda vez que eu vejo uma estrela cadente, eu peço, porra, não queria que o Vasco caísse pra Série B. O que também não tá tendo efeito nenhum, porque nos últimos 15 anos é só Série B, 3 ou 4 vezes, caiu. Então não adianta, mas eu quero saber, é uma estrela cadente ou uma bomba nuclear? Então, existe um combinado para não se colocar bombas nucleares em satélites, nada disso. Agora, construir uma usina nuclear na Lua, eu não sei como é o combinado. Outra coisa, você confia na China e na Rússia para, não, a gente vai só construir uma usina nuclear. E se for uma arma na Lua? E aí? Por isso, do outro lado, nosso grande laranjão disse o seguinte, isso daqui. Vamos para os Estados Unidos já, agora vou falar dos Estados Unidos, eu começo com a notícia de que o Trump quer um domo dourado
para proteger os americanos, e aí vai englobar também o Canadá, de mísseis, como se fosse um escudo antimísseis, baseado na tecnologia também do Domo de Ferro, que existe em Israel, que protege Israel. O Hamas jogou nos últimos anos lá mais de 50 mil mísseis, né? Engraçado que não tem dinheiro para comida, mas tem dinheiro para muitos mísseis, né? Ah, Israel não deixa entrar comida, o Egito não deixa entrar comida, a Arábia Saudita não deixa entrar comida, Jordânia não deixa entrar comida. Esses países, a maioria não faz fronteira, mas estão ali no redor aí. Por que eles não mandam comida, não mandam nada, os caras só passam fome? Mas ninguém se pergunta como eles conseguiram, tá, um arsenal de mais de 100 mil mísseis. Mas tudo bem, vamos lá. Existe um domo de ferro. Os americanos estão pensando em construir um com uma tecnologia muito melhor, muito maior, tem que ser um negócio gigantesco, que pegue inclusive o Canadá. E agora? Será que a gente vai ter uma briga espacial? China e Rússia, usina nuclear na Lua. Americanos, um domo de laser. Cara, isso é um negócio muito louco, mas está acontecendo, tá? Depois eu vou trazer mais detalhes, ou qualquer coisa eu falo no meu outro canal, mas é algo que tá acontecendo. E eu não acho que seja firula, tá? Do tipo, ah não, eles estão falando isso. Não, eu acho que eles vão seguir construindo. Quando Israel disse que iria construir um sistema antimíssil, todo mundo falou que era firula. Tá pronto. Eu acho que os americanos vão fazer, e eu acho que a China e a Rússia vão fazer algo na Lua também. Em relação às moradias nos Estados Unidos, as vendas caíram, eu tenho falado isso aqui com vocês, e mesmo com a venda em queda, as hipotecas subiram, que explica também um pouco da queda nas vendas, porque se o juro tá alto, a taxa tá alta, as pessoas não querem comprar imóveis, é caro comprar imóvel lá, você precisa de uma renda boa, mas dá para fazer essa renda, e a depender do estado, vocês estão vendo aqui, muda muito o valor que você precisa ter. Então na Flórida, é quase metade da renda que você precisa ter para comprar um imóvel, na Califórnia é muito diferente, até entre países a gente sabe que é diferente, os mercados mais caros do mundo são Mônaco, Nova York, Hong Kong, Londres, Paris, Sydney, Miami, é caro pra cacete comprar. Então o que a gente tá vendo nos Estados Unidos é o seguinte, hipotecas subindo, vendas caindo. É uma novidade? Não, é um negócio meio óbvio. Porra, é óbvio que aconteça isso. Taxa subindo, as vendas vão cair. Caso o juro americano caia, eu acho que as vendas voltam a subir rápido. Mas não é o que a gente tem no cenário agora. Não vai ficando animadinho, que eu não tô enxergando essa queda tão recente. Eles estão passando lá nos Estados Unidos também um projeto de lei de corte de impostos. Então a gente já viu o seguinte, Milley abrindo mão de impostos e Trump tentando abrir mão de impostos. Aqui no Brasil a gente vai ver o que tá fazendo também. Será que o brasileiro tá... Será que o Lula vai abrir mão de impostos? Vamos ver no final, né? Ninguém sabe a resposta. Vamos ver o que vai acontecer no final. Wall Street despencou com as preocupações da dívida americana. Semana passada já foi reduzido o rating dos Estados Unidos e essa semana uma notícia muito ruim, tá? A Moody's rebaixou o rating de grandes bancos dos Estados Unidos. Então primeiro foi o corte da dívida americana, depois agora o corte dos grandes bancos. É uma notícia ruim. Também tivemos outra notícia ruim, que o Trump está ameaçando taxar a Apple, porque ele quer que a Apple fabrique os iPhones nos Estados Unidos e não na Índia. A Apple, que é uma das principais fabricantes do mundo de smartphone, junto com a Samsung, que também faz bons aparelhos para você tirar foto da lua aí, caso você prefira Android. Em resumo, a semana na Bolsa Americana foi de queda pequena, também não vamos ficar reclamando de tudo. Agora vendo para o Brasil, que é o principal país do mundo, vamos começar com as notícias de que o aluguel residencial avançou mais do que a inflação. É complicado, depois eu preciso fazer mais vídeos sobre imóveis, eu tenho estudado sobre imóveis no mundo inteiro. Muita gente me pergunta, poxa, Alão, será que com a diminuição do nascimento de pessoas no mundo, o preço dos imóveis pode cair? Cuidado, porque as pessoas também estão vivendo mais. A gente vai ter um equilíbrio aí. Existe um déficit grande no Brasil. Como é que a gente vai resolver esse déficit? Ah, mas é um absurdo permitirem o Airbnb porque devido ao Airbnb o preço dos imóveis sobe. Não sei se é devido a isso ou se é devido à burocracia para construir, aos altos custos para construir. Tudo isso a gente precisa discutir em outros vídeos. Mas em geral aqui a gente tá vendo que os aluguéis estão muito caros. É muito caro morar. Porra, parabéns para você que nasceu herdeiro, não precisa se preocupar com nada disso. Quem tem que se preocupar, onde morar, o que comer, ou comprar um carro aí, qualquer merda, tá 100 mil reais, é complicado. E aí eu tô trazendo notícias que os aluguéis estão subindo. Se você mora de aluguel, tá complicado
complicado o negócio, eu sei disso. Os juros também devem ficar mais altos por um tempo, isso de acordo com o Galípolo, mas acho que se não subir mais a Selic já tá bom, então não vou reclamar, talvez fique ali 1, 2 anos, um pouquinho mais alto, mas eu gostaria de não ver a Selic subindo de novo. Acho que é o que todo mundo aqui quer. Se chegar no patamar ali em cima não subir de novo, pode até ser que na próxima reunião do Copom a Bolsa tenha mais uma estilingada, as ações dos fundos imobiliários, se o juro não subir. O problema é que eu falei com vocês dos Estados Unidos, mas eu esqueci de falar de um negócio muito importante, que simplesmente lá no Fed sinalizaram um congelamento dos cortes de juros por causa das tarifas do Trump. Então existe um risco de aumento do preço. Cara, se os americanos não baixarem nada os juros esse ano, vai ficar um negócio ruim pra gente. Então a gente precisa que eles baixem o juro lá para começar a pensar em baixar aqui. Então, cara, se o Fed não baixar lá, aí fica complicado. Fed, por favor, baixe a taxa aí nos Estados Unidos. Eles estão esperando o impacto das tarifas do Trump nos preços para saber se vai ou não poder baixar o juro. Se baixar lá, vai ser ótimo para o mundo inteiro. Baixou o juro nos Estados Unidos, o dinheiro vai para o mundo, para vários ativos, inclusive fundos imobiliários, ações e tudo mais, que a gente olha criptomoedas. Pô, se o juro americano saísse do patamar de 4 e pouco para 2 e pouco, cara, o mercado inteiro mundial andaria. Não espero isso agora. Mas demorar 2 anos e meio, 3 passa assim. Pô, tem gente que me acompanha aqui desde 2018, daqui a pouco vamos fazer 10 anos. Então, 2, 3 anos passa muito rápido. O consumo de café também despencou no Brasil. É óbvio que isso tem a ver com os preços, tá aqui na própria matéria falando que tem a ver com os preços, então o café subiu muito. Ele está em patamares das maiores altas que nós já tivemos do mundo. E junto com o café, o preço dos alimentos também subiu. Então o que eu acho que está acontecendo? As pessoas não estão deixando de beber café. Eu mesmo estava tomando um cafezinho aqui, ó. Tava tomando um cafezinho. O que eu acho que pode estar acontecendo é que as pessoas estão comprando menos, fazendo em casa e parando com desperdício, deixando de jogar fora. Você pega aqui como exemplo, o cara fazia lá uma garrafa térmica, sobrava metade e jogava fora. Isso aqui é verdade, eu sei que acontecia isso. Ou fazia um café muito forte. Agora, o que eu acho que está acontecendo? Porra, sobrou metade do café aqui, bota no micro-ondas e esquenta. Eu não tô fazendo isso, mas eu tenho certeza que tem muita gente fazendo, quem precisa. Ah, sobrou meia garrafa térmica, esquenta aí, guarda pro dia seguinte. Ah, merda, café do dia seguinte. É mais paciência. Tá caro pra cacete. Então, era um negócio que ninguém ligava. Chegava numa empresa, chegava em algum lugar, sobrou meia garrafa térmica, joga fora, era quase uma água. É água. Agora não é assim mais. Então, a venda pode ter caído, olha o que eu vou falar, parece estranho. A venda pode ter caído, mas eu não acho que as pessoas pararam de beber. Eu acho que está se desperdiçando menos, diluindo mais, chafézinho. Faz um chafé, pronto. É isso que eu acho que está acontecendo. Eu não vejo as pessoas parando de beber café. Tem também aquele outro tipo de café, que sei lá, pó tipo café, mas você tem que tomar cuidado. Você pode comprar, de repente você tem o hábito de tomar. Essa semana eu estava pesquisando e saiu uma matéria que 3 marcas desse tal de café fake aí foram proibidas. E por que elas foram proibidas? Olha só, foram encontradas matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido nos produtos. Então, porra, o governo permite, olha, tem um limite aqui de 10, 15%, sei lá quanto é, de impurezas, de pelo de rato, de tudo. Pô, vocês passaram do limite. Então tá aqui na matéria, olha só. Foram encontradas matérias acima do limite, assim como níveis de micotoxinas, nem sei o que é isso, nem vou pesquisar, superiores ao tolerado pela legislação vigente, segundo o Ministério. Então, são permitidas muitas porcarias, mas foram achadas porcarias acima do limite permitido. Então, cuidado com o consumo desse tipo de produto. Não vou mostrar o nome aqui, porque depois podem bloquear meu vídeo, entrar com alguma coisa na justiça. Produção, coloque a matéria aqui nos comentários para quem quiser pesquisar isso daí, tá? O número de endividados também subiu, não para de aumentar. E um ponto interessante é que a gente está misturando endividados com apostadores. Não quero vender susto, vou falar aqui rapidinho 2 minutos sobre esse tema, mas tem a ver com economia, vocês precisam saber. O que está acontecendo? Quase metade dos brasileiros estão inadimplentes. Até aí tudo bem, quer dizer, tudo bem não, tudo bem no sentido de eu te dar a notícia. Então a proporção de inadimplentes é de 46,6%. Beleza. Só que temos uma proporção aumentada
aumentando de pessoas endividadas, pessoas que têm uma dívida em aberto, que também estão apostando, jogam nas bets. É o pior dos dois mundos se juntando. O cara endividado e o cara aposta. Super Gêmeos ativar. Você está juntando o negócio. O cara tá endividado e ele tá apostando muito. Ou ele tá apostando muito e tá se endividando. Eu acho que são as duas coisas. Até porque também eu penso o seguinte, não tô dizendo se é certo ou errado não, tá? Na verdade é muito errado. Mas eu acho que pode acontecer da pessoa estar devendo 10 mil reais, 20 mil reais no banco. Aí ela ganha um salário e sobrou 500 reais. Sobrou ali no meio do mês, não no final do mês. No final do mês sobra nada, mas sobrou 500 reais. Vou pagar minha dívida ou vou jogar? O cara que é compulsivo, que tá jogando em bet, que vê influenciadores divulgando, ele acha que vai botar os 500 reais, ganhar dinheiro e pagar a dívida. E aí vai ficando mais endividado, mais endividado, mais endividado. Eu acho que é isso que pode estar acontecendo. Vocês concordam comigo? Então sobrou uma graninha ali no dia 7 do mês. Dia 7, sobrou uma graninha. A pessoa joga com uma desculpa de pagar a sua dívida. Não, ela não ia pagar a dívida se ela ganhasse. Então o cara de 500 que deve 10, 15 mil, se ele ganhasse os 10, 15 mil, ele não pagaria a dívida. Vocês concordam comigo? Ele ia pensar, pô, já ganhei 10, 15 mil, deixa eu dar uma última jogada, porque aí eu vou fazer 50 mil, pago a minha dívida e sobra dinheiro. E aí ele perde o dinheiro. Então, muita gente deve até ganhar um pouquinho, mas depois perde tudo porque quer ganhar mais. Então, tá acontecendo esse fenômeno no Brasil do endividado e do apostador, e eles estão se juntando ali. A pessoa está com esses dois problemas. Uma outra coisa que também causa uma certa dívida nas pessoas é essa quantidade de streaming. Então as assinaturas digitais estão criando uma nova forma de endividamento. É Disney, é Netflix, é Apple, é Amazon. E aí você tem uma porrada de coisas, as pessoas vão gastando uma graninha. Depois você não sabe porque que seu avô conseguia comprar um terreno com 30 anos de idade, porque ele não gastava em nada disso. Ele só trabalhava. Aí agora você gasta com uma porrada de coisa e você não tem o dinheiro para comprar o terreninho lá na PQP que seu avô comprava. Seu avô não comprava o terreninho no meio da cidade, aquele terreninho que ele trocava por uma moto. Ele comprava lá longe, só que a cidade chegou lá. Só que você não quer morar lá longe, aí você não consegue comprar o terreninho que custa o mesmo preço de uma moto, porque você está gastando todo o seu dinheiro em 45 assinaturas de streaming. Também tem a fraude no INSS, quase 2 milhões de pessoas pediram reembolso. Já falei com vocês sobre essa fraude. O que me chamou a atenção foi que, pesquisando sobre isso, eu achei essa matéria falando de que a fila no INSS, olha só, a fila de espera do INSS atingiu 2,7 milhões de pessoas com o Lula. Então, lá atrás, nós tivemos um pico ali próximo da pandemia, depois a fila foi caindo, chegando a quase 1 milhão de pessoas quando o Lula assumiu. E agora tá em 2,7 milhões. Tem gente falando um negócio horrível, tá? Não é minha opinião, não. Vou só falar aqui o que estão falando por aí. Que esse governo tá segurando a fila para não ter que pagar as pessoas. Porque custaria mais caro pro governo, o governo tá sem dinheiro. Então já pensou que coisa horrível? A pessoa trabalhar a vida inteira e depois não consegue resolver os seus BOs no INSS porque o governo tá segurando a fila para não ter que pagar? Para não ter que devolver o dinheiro que você trabalhou a vida inteira? Coloca na tela de novo, produção. Olha que loucura. Com o governo Lula, o governo do povo, do amor, as pessoas não estão conseguindo resolver os seus BOs lá no INSS. Que coisa horrível. E aí eu acho que é um negócio que ninguém tá falando, né? Porque tem que ter culhão para falar um negócio desse. Deixar as pessoas na fila é muito complicado. Agora que eu dei as notícias do mundo em 5 minutinhos, eu vou só falar desse rolo do IOF, o que aconteceu, o que eu acho que pode acontecer, como impacta os investimentos. Eu vou correr um pouquinho. Então estava tudo bem quando esta semana, ali quase no finzinho, o governo anunciou o aumento do IOF e o congelamento de 31 bilhões do orçamento para cumprir a meta fiscal. Então, a primeira medida, o anúncio do governo congelando dinheiro, do orçamento e tal, até pegaria bem se fosse só isso. Por quê? Porque o governo está gastando demais. Então, quando ele anuncia, vou congelar, vou cuidar, vou gastar menos, acaba sendo uma notícia positiva. Então, esta notícia isolada seria boa. Ó, governo congela 31 bilhões do orçamento. Ok, essa notícia seria boa. Mas, junto com essa notícia, que já não seria suficiente, porque 31 bi não seria suficiente, mas junto com essa notícia, o governo anunciou um aumento do IOF para arrecadar 20 bilhões em 2025.
O governo primeiro anunciou contingenciamento, depois aumento do IOF. E aqui já tem um negócio, tá? Se o governo aumentou o IOF para aumentar a arrecadação, precisaria da noventena, tinha que esperar 90 dias, não pode ser do dia para a noite. Existem regras no Brasil. Existem regras no Brasil. Cadê quem olha as regras? Tá olhando o quê? Então, se o governo aumentou o IOF para arrecadar mais, ele deveria esperar 90 dias. Aí, se não foi para arrecadar mais, foi para conter o câmbio e segurar o dinheiro das pessoas aqui, fala isso então. Eu quero ver falar que foi isso. Ou foi uma coisa ou outra. Ou foi para segurar o dinheiro dos brasileiros, quero ver falar. Ou foi para arrecadar mais. Se foi para arrecadar mais, não pode fazer do dia para a noite. Pô, não é assim que funciona. Eu vou anunciar uma medida que você não pode mexer o seu dinheiro do dia para a noite. Não é assim que funciona nem no Brasil. Então, guardem esses pontos, que são pontos importantes que quase ninguém fala aqui. Se é uma medida arrecadatória, tem que esperar 90 dias. Não pode ser anuncio agora à noite e amanhã de manhã tá valendo. Cara, e as empresas? Vocês já pensaram nas empresas? Que no dia seguinte tem que colocar tudo no sistema? Tem o dia a dia das empresas. Não é assim que funciona. O impacto é grande, muito grande. As instituições já reclamaram no dia seguinte, começaram a reclamar. Os bancos, inclusive, falaram dessa falta de diálogo do governo. Deveria estar discutindo com todas as entidades isso tudo. Por exemplo, o novo IOF pode diminuir o lucro das varejistas, o JP Morgan está falando isso, Magazine Luiza, o Açaí, a Natura, todas as empresas vão sofrer com isso daí, e depois já está difícil, inflação alta, juro alto, porra, agora você vai de novo aumentar mais um imposto, já não chega tudo que aumentou, então é complicado, fica difícil. Ah, essas empresas reclamam de tudo, porra, vai abrir um negócio então e contratar gente. Quer dizer, fica ruim até para quem pensa na própria previdência e aposentadoria. A nova taxação, segundo as seguradoras, sobre o VGBL, é impraticável até em termos de sistema, para você controlar. Ah, quem investe tanto vai ser um imposto, quem investe menos é outro, quem investe mais é outro. Aí um mês você investe de um jeito, outro no outro, vai ser um imposto diferente. Caramba, quem fez essas regras são pessoas que não entendem. Você tem que dialogar com o mercado. Tem que chamar, a gente quer aumentar os impostos do VGBL, do PGBL. Chama a seguradora, vê como é que vai fazer isso na prática. Você pode virar e falar, vou aumentar, amanhã tá aumentado e foda-se. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. As pessoas não podem ser tão amadoras a esse ponto. Tanto que o Galípolo, olha só, o presidente do Banco Central disse ali no meio da confusão que era contra esse aumento. Ele disse que era contra. O Haddad teve que fazer uma reunião, teve que dar uma coletiva, fez cagada na fala, o que mostrou que esse governo pode estar totalmente perdido. Governo totalmente perdido. Os caras anunciaram um negócio, depois o Galípolo, não tô sabendo direito e tal. Aí o Haddad, não, na verdade o imposto está diminuindo, é menor do que no último governo, começou a falar umas coisas lá que não vou nem entrar no mérito. Quer dizer, o governo tá perdido, cada um fala um negócio. E aí, o que eles tiveram que fazer? De novo, lembra da medida do PIX, da fiscalização, que não era para arrecadar, que aí eles voltaram atrás? Agora, de novo, o governo volta atrás em parte do pacote do IOF. Tudo bem que foi uma parte só, ele manteve boa parte desse pacote, ele recuou no IOF mais alto para fundo de investimentos, mas manteve para a população, teve uma mudança ali no discurso, e esse recuo do IOF mostrou os ruídos da política econômica do governo, da bagunça de por que o mercado não acredita. O recuo do IOF, dessa cobrança, não desfez o clima de insegurança que existe. Tem um outro problema, os países da OCDE têm um combinado de reduzir esse tipo de imposto, a meta era zerar, então de acordo com a OCDE, o Brasil deveria zerar, e ele está se afastando da OCDE. O resumo é que foi um tiro no pé desse governo. O governo fez um pronunciamento e depois voltou atrás, o que foi péssimo. Enfrenta o desafio de buscar medidas para recompor receita, porque está gastando demais. Sinalizou uma desorganização, uma bagunça total e falta de conhecimento. E quais serão os próximos passos? Do meu lado, eu fico preocupado como economista, como investidor, como educador financeiro. Fico preocupado como pessoa física. Trabalhei minha vida inteira, tenho quase 50 anos de idade. Estou comprando uma casa lá fora. Aí na hora de eu mandar o meu dinheiro, o governo sobe o imposto. E aí? Porra, eu já trabalhei, já paguei imposto, já fiz tudo bonitinho. Aí do dia pra noite, teoricamente, saiu de 0,38 para 3,5, isso dá muito dinheiro a mais. Ah, Xalão, você tá reclamando que é contigo. Pô, mas você acha bonito eu pagar imposto, cara? Você também vai se ferrar, cara. Então, essas mudanças do governo, não, é para equalizar, é porque no cartão a pessoa gastava mais e no cartão de débito gastava menos. A gente vai equalizar, porque era uma malandragem antes. Pô, malandragem, cara. E agora que vai todo mundo pagar mais, não é malandragem? Então é óbvio que eu fico puto de pagar mais. E se todo mundo ficasse, não iam sacanear tanto a gente.
gente, não iam tratar a gente como palhaço. Então tudo subiu, depois da confusão, a princípio, até onde eu sei, pode ter mudado de alguma coisa, tá? Mas o VGBL vai ter um IOF de 5% sobre aporte acima de 50 mil, isso que as seguradoras reclamaram. Também no uso de remessa ao exterior para compra em espécie, 3,5%, exceto para investimentos, que acredito que vai ficar em 1,1%, mas já foi menos. E o crédito para as empresas também vai ficar mais caro. Para a remessa de investimentos, a gente segue com 1,1%, mas eu acho que era 0,38%. Ficou confuso, tá? Ficou bem confuso. No dia seguinte, as instituições não sabiam. Eu falei com algumas instituições, aí como é que é para esse tipo específico de operação? Não sei. Ah, mas eu li no jornal que era assim. Não, mas eu não sei. Então, no jornal tava de um jeito. O cara da instituição não sabia. Por quê? Porque são várias operações. Para comprar uma casa, como é que é? Para mandar o dinheiro para investir, como é que é? Se eu quiser mandar o dinheiro para investir, é menos? É igual a gastar num cartão de débito? E se eu mandar para um débito e quiser investir? E se eu mandar para investimento e depois de um mês tirar do investimento e mandar para um débito? É a mesma coisa? Ninguém sabe. Ninguém sabe por quê. Fizeram de um jeito, depois voltaram atrás. E o pior, sabe qual é o pior de tudo? Que as coisas estavam indo bem. Então o pior, na minha opinião, é que o investidor estava feliz. Ibovespa estava batendo recorde, chegou a 140 mil pontos. O IFIX estava batendo recorde. O dólar tinha caído para 5,60, mas o investidor não tem paz. O governo não deixa ele ter paz. E aí as coisas se complicam. Volto a falar. Nesse momento, muita gente está me perguntando, pô, Charlão, você acha que agora não vale mais a pena investir no exterior? E não é porque eu tenho parceria com alguma empresa ou nada disso. Esquece tudo isso. Nem vou citar nomes de empresa, nada. Mas vou dar minha opinião aqui. Quando o governo faz um negócio desses, ao invés das pessoas pensarem em não investir no exterior, eu acho que as pessoas inteligentes pensam o contrário. Pensam o seguinte, caramba, eu deveria ter mais dinheiro no exterior. Porque vamos imaginar o seguinte, o governo disse de cara primeiro que seria 3,5% o imposto. Aí depois foi mudando ali, 1,1% e tal, a gente vai ter que entender. Mas primeiro foi 3,5%. Pá! Todo mundo ficou assustado. Puta, deveria ter mandado mais, investido mais no exterior. Agora vamos imaginar o seguinte, um governo louco desse. E se ele vira ano que vem e fala que vai botar o IOF em 10%? Em 15%. E aí você não mandou nada pro exterior. Como é que fica? Então, o que os meus amigos mais falaram pra mim essa semana foi, caramba, Charlão, eu devia ter mandado mais dinheiro pro exterior, devia ter comprado mais cripto, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O governo começa a deixar as pessoas com medo do dinheiro parado só aqui. Ao invés das pessoas não mandarem dinheiro pra fora, agora eu acho que vai aumentar muito o envio pra fora. É uma loucura não ter uma continha lá fora, um dinheiro em cripto. Porque se o governo coloca o IOF num valor louco, não vai colocar. Tá bom, mas depois que ele colocar, você não pode fazer nada. Então não adianta aquela velha história do mercado financeiro. Querer comprar o guarda-chuva em dia de chuva. Você compra o guarda-chuva em dia de sol. Todo mundo agora vai pensar em investir alguma coisa no exterior para não ficar com dinheiro preso no Brasil. Esquece parcerias que eu tenho, se eu tenho, se eu não tenho. Se você quer aprender a investir no exterior, quer aprender a investir em cripto, entra lá na minha comunidade que eu falo sobre tudo isso. Mas acho que todo mundo se assustou. Mesmo com o recuo, todo mundo ficou um pouco assustado essa semana. E pra gente fechar, tá? Pra gente fechar aqui. Qual o cenário? Possível inflação e juros elevados pelo próximo 1 ano ou 2. O governo tá se preparando para as eleições. A popularidade do Lula tá caindo muito, muito. E a arrecadação tá subindo, mas os gastos estão subindo juntos, o que não deixa o governo respirar, levando muita incerteza pro mercado. Então, eu acho que eu acabei passando um pouquinho dos 12 minutos, 13 tradicionais ali, mas que foi muita coisa, a gente precisa entender, cara. Foi uma das piores coisas que eu já vi esse governo fazer. Olha que já fez muita merda. Mas essa do IOF foi gigante, porque fez muita gente acordar. Eu recebi muitas mensagens. Caramba, Charlão, que medo, que não sei o quê. Pô, ainda bem que eu comecei lá atrás a dolarizar, ainda bem que eu tenho cripto. Porque imagina se esse governo solta 15% de IOF no dia seguinte, que nem ele fez. Você não tem o que fazer, acabou. Acabou. Você não pega mais o seu dinheiro. E isso deixou muita gente inteligente assustada. Eu espero que vocês tenham entendido. Não quis vender susto. Tava tudo bem. Ibovespa nada. Quem estragou a nossa festa foi o governo. Antes de ir embora, já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Sinceramente, bichão, você acha que o Brasil precisa de mais impostos? Eu vou entender a sua resposta. Me diga aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal. Ativa o sininho. Até a próxima.